Olá, meus queridos e queridas que gostam de um programa de qualidade. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Me chamo Marcos Castanho e hoje vamos conhecer um pouco mais de onde pode trabalhar, quanto pode ganhar e quais tipos de desafios enfrenta o profissional da esfera de educação física, o personal trainer. Para falar um pouco dessa profissão, viemos até a Academia Calis, espaço cedido pelo entrevistado de hoje. Por favor, se apresente. Prazer, meu nome é Carlos, eu sou educador físico, né? Hoje sou proprietário de uma academia de ginástica, mas eu já vivenciei já a experiência desde a época de estágio, como professor. Eu acho que posso ajudar, né, a mostrar um pouco como que é esse caminho, né, que o educador físico trilha nos primeiros anos e também para onde ele pode ir, né, com o passar dos anos. Há quanto tempo para poder se formar, Carlos? Tem algumas faculdades agora com um curso um pouco menor, né, que é de 3 anos, né, bacharel. E aí ele pode ser complementado com mais um ano, fazendo a licenciatura também, né? Então vai de 3 a 4 anos. O curso completo seriam 4 anos. O que é o personal trainer? O personal trainer nada mais é do que um educador físico que tem experiência com prescrição de exercício, muitas vezes já foi ganhando, né, isso como um professor de academia mesmo, um professor de sala de musculação ou um professor de um clube, né? E com o passar do tempo ele foi se especializando e começou a trabalhar com públicos mais individualizados, né? Então o personal nada mais é do que um trabalho individualizado, mas a formação é a mesma que um professor que você encontra numa academia de ginástica. E o que leva uma pessoa a buscar o serviço de um profissional como esse? São diversas, né, as possibilidades, mas assim, as principais que eu reconheço é que muitas vezes a pessoa precisa de um atendimento individual mesmo, por uma patologia ou por uma limitação articular, ou muitas vezes até mesmo por uma preparação para uma prova ou para uma competição específica, e aí é necessário uma atenção um pouco maior, né, monitorar de uma forma mais próxima, mas a gente também percebe hoje que até mesmo por causa de uma cultura, né, até da nossa infância, onde a gente vê que as pessoas têm pouco contato com a atividade física, depois de adultos a gente percebe também a necessidade de um compromisso diário com uma pessoa, às vezes até com um investimento, né, que possa te trazer aquele compromisso ali, e ela consegue desenvolver resultados melhores. Às vezes, simplesmente estando matriculado numa academia, ela não consegue criar esse compromisso, né? E pela motivação, pelo conhecimento que o educador físico, ele consegue muitas vezes criar essa rotina. Então ele consegue suplementar tudo o que ele precisa dentro de uma academia ou um espaço. E até é importante isso, né, que você está comentando, que assim, não é individual de um ambiente de academia. O personal ele atende em clube, em praça, na garagem de uma residência onde tem espaço, né, para fazer atividade. Então, essa é uma das vantagens também, né, desse trabalho personalizado. E como funciona a rotina do personal trainer, no caso? Eu acredito que não seja muito diferente da rotina de uma outra profissão. O que eu acredito que, assim, que é interessante da nossa profissão é que a gente tem o prazer, né, de muitas vezes fazer o que a gente gosta, né? O educador físico, eu acho que em grande maioria, né, a gente tem essa característica, né, de gostar realmente do que a gente pratica, da prática da atividade, e a gente poder ensinar isso, né, recomendar para as pessoas, né, que estão dispostas também, né, a aprender. Nesse momento já enxerga-se o educador físico de uma forma muito mais profissional, né, diferente de alguns anos atrás, que parecia-se que era brincadeira, né, quem fazia educação física, mas a nossa rotina como qualquer outra profissão. Eu já tive grupo de corrida e às vezes eu me via no meio do Ibirapuera e eu falava, caramba, isso é profissão, mas é uma profissão, é uma rotina como qualquer outra profissão nesse sentido. E fala um pouco das ferramentas que ele usa para poder trabalhar. Quais são as que ele mais usa, por exemplo? Eu acho que assim, a principal ferramenta do educador físico, ela não está nem fora dele, está dentro dele, né? Que ele vai criando essa bagagem, desde conhecimentos técnicos, né, que vem através de faculdade, cursos, né, ou da própria individualidade de buscar informações sobre algum assunto específico, e a criatividade. Eu acho que é uma das ferramentas também que o educador físico ele tem, e é uma coisa que muitas vezes em outras profissões, né, a gente já não enxerga muito mais isso, e o educador físico ele também tem a criatividade como uma das ferramentas, né. O principal, no caso, né? Quais são as obrigações que ele tem em contraste também com as suas regalias? Eu não vejo muita diferença também de outras profissões nesse sentido, né? A gente tem nossos compromissos, né? Que são compromissos de horários, como qualquer profissão, né? É necessário. Eu acho que assim, se for falar das vantagens, né? Tá, você fazer o que você gosta e você vivenciar ambientes diferentes, você tem uma rotatividade também muito grande do número de pessoas que você conhece no dia a dia. E uma coisa bacana que eu lembrei agora que eu acho que também é uma grande vantagem. A gente trabalha dentro de ambientes, né,
a academia mesmo. É um ambiente que é profissional, mas é um ambiente mais informal. É um ambiente que, além da gente conseguir trabalhar com informações técnicas, levando o cliente na direção do resultado dele, a gente também acaba, de certa forma, podendo conversar sobre algumas informações que às vezes não tem relação com a parte técnica, né? Fala-se de times, né? É profissional, né? Claro, né? O cliente ele precisa enxergar essa nossa identidade profissional, mas a gente consegue também ter um ambiente mais informal, não é uma coisa tão fixa, né? A gente consegue variar bastante também. E de um modo geral, ela oferece algum risco? Se a gente for falar, são baixos, né? Até tem uma avaliação que é feita, né? Pelo menos de acidentes de trabalho, né? Os riscos maiores que o educador físico encontra na profissão dele mesmo é em relação à repetição, né? A movimentos repetitivos, né? Que a gente chama de LER, DORT, né? Que até aqui hoje na Calis a gente tem, né, um treinamento interno quando o colaborador inicia. Por mais que ele seja educador físico, na rotina do dia a dia a gente esquece de alguns movimentos básicos, né? Como abaixar utilizando o joelho, né? Aquelas coisas que a gente recomenda para o nosso cliente também, né? E como a gente faz isso muitas e muitas vezes, em relação à repetição de movimentos, isso pode ser um risco com o passar de anos de profissão. Ah, sim. Então, o cuidado é a coisa mais importante que a gente tem que ter. Existe alguma métrica para cobrança de serviço para esse profissional? Métrica de valor, quanto Isso. você cobra? Isso é muito individual de cada profissional, né? Sim. E também não diferente de outras profissões. Mas o que a gente percebe é que assim, o mercado ele acaba andando em blocos juntos, né? Certo. Então se a pessoa, um outro profissional dentro daquela mesma região cobra um valor X, né? Você não consegue cobrar Y, é muito difícil isso acontecer, né? Se a gente for falar piso salarial, sem falar personal, né? Falar o educador físico que é contratado por uma empresa, né? A gente vai ter uma variação ali mais ou menos de R$ 1.500 até R$ 3.600, tudo vai depender do cargo, né, que ele atua dentro da empresa, né? Se é um professor com menos horas, mais horas, se ele tem funções de coordenação, né? E uma média, se a gente for falar assim, um profissional que trabalha 8 horas por dia, ele vai ter uma média ali de uns R$ 2.500, né, reais, mais ou menos, uma média falando, né, dentro de um piso e um teto dentro da profissão. Quais são as características de uma pessoa que pode ser um bom profissional de educação física? Depende muito em qual setor ele vai atuar, né? Porque não dá para achar que o professor de educação física só vai trabalhar com academia, né? A gente tem diversos ambientes, né? Então, se a gente for falar assim, o educador físico que escolhe trabalhar com o contato com pessoas, né? Esse educador físico ele tem que gostar realmente de lidar, né, no dia a dia com pessoas e precisa ter paciência. É uma característica que ele precisa trazer junto com ele, né? Uma pessoa que tem um perfil mais que gosta de estudar mais, mas não gosta de se comunicar muito, essa pessoa ela muitas vezes vai acabar indo para um ambiente mais de pesquisa, né? Vai de repente para um ambiente acadêmico também, mas não tem... Então não tem uma regra geral, depende do que ela vai se encaixar aí dentro da educação física. A tecnologia, ela trouxe algum benefício para a educação física de modo geral, ou mais especificamente para o personal trainer? Sem dúvida nenhuma. Ela colocou, né, a atividade física como uma das principais ferramentas de saúde hoje, né? E eu acho que a tecnologia tem muito a ver com isso, né? Por mais que a gente veja aí muita informação rasa, né, na internet, né? A gente vê que tem muita coisa rolando por aí e muitas vezes assim não tem muita profundidade. Pelo menos fez com que o aluno, né, ele começasse a se interessar mais e aí até que chega uma hora que ele consegue chegar realmente, né, num profissional, né? Muitas vezes porque ele vai pulando de vídeo em vídeo e tal, e quando ele vê, ele consegue identificar quem realmente tem intenção de fazer um bom trabalho e quem muitas vezes ali só está tentando se aproveitar dessa, digamos, onda também da tecnologia. Falando ainda em tecnologia, dentro da academia, né? O que eu posso dizer para você? Que melhorou muito a organização, né? Eu acho que assim, a experiência do aluno dentro de uma academia com a quantidade de tecnologia que a gente tem hoje, né, é muito boa, né? A gente tem aplicativo hoje em dia que o aluno visualiza treino. Agora nessa fase que a gente está passando agora de restrição de alunos, né, por período dentro da academia, a gente consegue trabalhar com agendamento de uma forma autônoma. Então o cliente agenda, desagenda. Então, sem dúvida nenhuma, hoje não ter mais essa tecnologia, todo mundo perderia muito. Sim. Não só o cliente, mas todos envolvidos nesse processo, né? Os professores, as pessoas que trabalham no administrativo, todo mundo perderia. Então ela vem mais para somar mesmo. Com certeza. Tem uma área que a tecnologia atrapalha?
Eu acho que aí vem de encontro de novo com os vídeos, até por causa de toda essa quantidade de conteúdo hoje em dia na internet, né, deixa meio bagunçado, né, ali a cabeça do nosso aluno. O aluno muitas vezes quando ele inicia, ele vai precisar passar por uma fase inicial ali de adaptação, né, e tem alguns exercícios que são mais recomendados, nem sempre são os mais divertidos. Por quê? Porque a gente também tem que olhar, né, para a saúde do nosso cliente ali. E às vezes assim, com toda aquela quantidade de informação que o aluno diariamente ele acaba tendo, né, ele quer antecipar, ele quer começar a fazer alguns exercícios que aí, muitas vezes ele ainda não está preparado, né? E eu acho que quando a gente tinha menos informação nesse sentido, atrapalhava menos essa confusão do aluno, né? Ele conseguia se organizar melhor para criar uma sequência e aí chegar nos momentos certos para fazer aumento de carga, né? Ou para mudar o nível de dificuldade de algum exercício. Mas eu acho que é totalmente ajustável isso. A gente consegue com o cliente ali, se a gente tiver um papo legal com ele, a gente consegue mostrar que aquilo ali ainda não é o momento dele e a gente vai lidando com essa situação. Quais são as diferenças entre o atendimento virtual e o atendimento assim presencial? Eu acho que aí vai depender da individualidade do cliente. Alguns clientes se adaptam muito bem, porque tem maturidade para lidar com essa situação, né? A gente vai lá, monta uma prescrição, de repente vem a fazer vídeos para isso e ele já experimentou a atividade de uma forma que a gente fala eu não consigo ficar sem fazer atividade. Então ele consegue, através de vídeos, se adaptar muito bem. Agora, aquele aluno que está na fase inicial, que ele está tentando buscar mais motivação, a videoaula ou até mesmo o ao vivo, ele não consegue suprir ainda, né, essa necessidade do presencial, né, que é o olho no olho, o até amanhã, tô te esperando aqui, hein, amanhã você volta, né? Então, eu acho que ainda não dá para substituir essa parte. Mas em relação a nível da qualidade do treino em si, né, isso não mudaria, né? Você tendo uma boa avaliação do aluno, com dados de anamnese, exames se necessários, até coleta de dados mesmo, composição corporal, uma prescrição online ou uma prescrição presencial, seria a mesma coisa, mas na prática, alguns clientes não se adaptam muito em fazer sozinhos. Então, de repente, o presencial para esse aluno é melhor pelo compromisso mesmo. Na época de pandemia agora, quais são os desafios que o personal trainer enfrenta? Eu acho que, na verdade, não foi nem um desafio, foi um grande empurrão, foi uma oportunidade, né? Eu acho que já existia uma tendência muito grande, eu acho que individualmente para os professores, não falando nem ambiente academia, né? Para o professor individualmente mesmo. Foi a oportunidade dele conseguir se relacionar mais ainda com o maior número de pessoas, né, conhecerem ele e ele não precisar muitas vezes de uma instituição, né? Por exemplo, quando eu iniciei como estagiário, a melhor forma de eu mostrar o meu trabalho era o quê? Ser um professor de uma academia. Por quê? Porque na academia muitas pessoas procuram até o momento que ela de repente venha gostar do meu serviço, ela me indica para um amigo ou ele mesmo me contrata para um outro período, né? E diferente de hoje, você já não precisa mais dessa plataforma física, que é a academia, para o educador físico, para ele mostrar o serviço dele no mercado. O período que foi necessário se manter, né, em casa e não poderia atender, inicialmente nem todo mundo estava preparado para fazer atividades online, para criar vídeos, né, para fazer esse tipo de atendimento. Então, assim, demorou um pouco para a ficha cair, né? Mas eu acho que é uma coisa que não dá mais para voltar atrás, nem deve se voltar atrás. E o educador físico, ele só tem a ganhar com isso. É hora de se reinventar mesmo e, querendo ou não, de uma forma geral, dizem que nas crises há quem chore e quem venda lenços. Então é basicamente ele, né? Agora a gente vai entrar na segunda esfera, que é a esfera mercado. Carlos, me responde uma coisa, vale a pena investir nesse mercado? Ele é promissor? Com certeza. Eu acho que é um ambiente que tem ganhado nos últimos 10 anos bastante mercado. A atividade física tem sido vista como uma prevenção. Então, tudo que está relacionado à saúde, né, de certa forma, é um bom negócio, vamos pensar assim. Mas é um caminho que a gente vai aprendendo diariamente. Tem hora que a gente parece que a gente está patinando, tem hora que a gente precisa andar para trás para depois andar para frente, porque a gente está sempre aprendendo. Aí não é só um conhecimento técnico, é um conhecimento um pouco mais contextualizado, né? A gente é muito coração, né? A gente quer ajudar mesmo,
mas também tem partes burocráticas, entendeu? Que são envolvidas no negócio e a gente precisa buscar um meio de um caminho ali muitas vezes e por isso que isso leva um tempo, é um processo de adaptação mesmo. Quais são os tipos de serviços que o personal trainer pode desenvolver? Ele vai trabalhar com performance, ele vai trabalhar com reabilitação muitas vezes, então às vezes um cliente que passa por uma cirurgia, né, e precisa de algo mais específico, de repente em clínicas, então é um ambiente muito amplo. Como um personal trainer mantém ou ele cria uma cartela de clientes? Há alguns anos atrás eu tinha muito receio, né, quando eu ainda era estagiário e eu olhava para o mercado, eu via professores com 10 alunos, 15 alunos, e eu falava, será que um dia eu vou ter um aluno de personal, né? Eu ficava pensando, né? E eu tive fases muito boas, tive muitos alunos de personal também, e às vezes a gente sempre quer um porto seguro, né? A gente, pelo menos naquela época, o que nós fazíamos, né? Eu vou continuar sendo um professor em sala, continuo mostrando meu trabalho, eu tenho um salário ali um pouco mais garantido, e através dessas aulas individuais do personal eu tiro um salário melhor, né? E a gente sempre ficava meio apegado ali a se manter como um professor, mas eu percebi com o passar do tempo que realmente assim você faz parte da rotina daquele aluno. Da mesma forma que ele come, né, que ele investe ali, que ele investe no estudo, ele também investe na atividade física. Eu acho que basicamente o educador físico ele só tem que ser profissional. Ele tem que conseguir realmente fazer o papel de educador físico, né, olhando para a saúde do cliente, para as limitações que o cliente tem. E a gente acaba, de certa forma, também ganhando um amigo, né? Que esse cliente, ele muitas vezes vai frequentar, né, a sua família. Eu tive alunos de personal que estiveram no meu casamento e de uma forma que os dois conseguiam dividir muito bem isso. Aonde terminava o profissionalismo e onde começava a nossa amizade ali. Resumindo tudo isso, eu acho que o seu cliente ele precisa te enxergar primeiramente como um profissional, mas além de um profissional, ele se torna um amigo também. Eu acredito que nessa sequência de pensamento é muito importante para você manter seu cliente. O que faz os clientes voltarem ou buscarem mais serviços de personal trainer? Uma necessidade individual do cliente, muitas vezes, que ele precisa de um atendimento mais realmente individual. Às vezes, compartilhar o atendimento daquele professor com outros alunos naquele momento, para ele não funciona muito bem. E, com certeza, a qualidade do que você vai entregar naquela uma hora, né? O aluno, às vezes, não tem muito tempo, né? Então, ele não pode ficar correndo atrás de muita informação. Falando até de nutrição, a gente não prescreve, mas a gente orienta, né? A gente conversa sobre assunto, às vezes vê uma dificuldade, a gente ajuda junto com o nutricionista ali falar sobre a dificuldade que o cliente está tendo. Então, ele tenta buscar realmente otimizar o tempo dele, né? Ele não tem muitas horas por dia, ele sabe que é importante, então naquele momento ele prefere fazer um investimento maior para conseguir se manter, ter resultado, né? E não se frustrar muitas vezes também, que acontece muito, né? O que os clientes, ou no caso os alunos, mais buscam? Eu não tenho números para te dizer isso, eu acho que vai ser muito de região. A gente tem muito aluno hoje em dia que busca qualidade de vida sim, e isso pra gente como educador físico é muito satisfatório. Tem uma boa parcela das pessoas que o que move ela para academia vai ser a estética, pode até ser o que move eles para academia, mas o que mantém eles na academia nem sempre vai ser a estética. É realmente a sensação de bem-estar que a atividade promove mesmo, né? E por isso que é importante, né, a gente sempre respeitar individualmente qual é o motivo que esse cliente veio para a academia. A gente tentar trabalhar em cima disso para depois ele enxergar os benefícios não só de uma forma específica ali, né? Aumentei meu bíceps, né? Ou defini meu abdômen, mas perceber que quando ele não treina, ele não é a mesma pessoa. Ele realmente já fica irritado, já não consegue se concentrar tão bem, ele consegue realmente ver que a atividade ela tá fazendo outros benefícios também. E também interação, né? Não tem nem o que se dizer. A academia é um local onde você vai lá e você se desliga da família, né? Então, às vezes, tá com algum problema no trabalho, você se desliga do trabalho, é aquele momento onde você não é filho, não é esposo, não é colaborador de nenhum lugar, você simplesmente é um amigo do cara que está treinando ali. E ainda está praticando um hobby bem saudável. Isso Então, é muito importante. Eu acho que isso conta muito. Que legal. Bom, galera, agora a gente vai entrar num momento bacana, um momento mais esperado da nossa entrevista, que é o momento de descontração, tá? Você vai responder algumas perguntas, desde a internet Tô ficando com medo, até umas curiosidades. Não tenha medo não, relaxa. Personal trainer é um profissional que tira o fôlego e faz o coração bater mais forte? Sem dúvida nenhuma.
Pago academia há 3 meses e não tenho resultados. Vou pessoalmente resolver. Essa afirmação é fatídica? Isso acontece muito, viu, gente? Acontece muito isso. Tem que avaliar individualmente cada caso. Tropecei e saí rolando. Devo me preocupar? Pode passar aqui na Caris Academia que a gente vai avaliar também. O corpo humano é composto por 65% de água. Posso afirmar que não estou gordo e sim alagado? Isso é um clássico da academia, né? É um clássico. Com muito respeito, a gente tem que depois mostrar com qual direção a gente tem que olhar, né? Porque é muito comum mesmo, né? A gente querer arranjar algumas desculpas. Afirmar que não sou gordo, meus ossos são largos. Convence alguém? Mais um clássico também. Que não convence ninguém. Não convence ninguém. Mas é até engraçado, né? Que tanto o da hidratação como da massa óssea, né? É claro que existem casos específicos, mas é a minoria, né? Por isso que viram, às vezes, uma piada, né? Vira brincadeira. De acordo com a teoria de dilatação térmica de Robert Hooke, uma vez que a massa se aquece, ela dilata. Então posso afirmar que não sou gordo, sou quente. Essa eu acho que eu nunca tinha escutado. Não, essa eu inventei mesmo. Mas também mais uma desculpa. Com certeza. Tá, uma desculpa sem desculpa no caso. Digamos que é um conceito físico, né? Sim, tem a modulada para poder se encaixar aqui na pergunta. Agora vamos entrar no momento descontração, mitos da internet. Só aeróbica emagrece, musculação não? Isso é uma dúvida que muita gente tem mesmo. A musculação, ela emagrece e eu até vejo como um recurso crônico, né? Aquele recurso que com o passar do tempo, como o crossfit também, as atividades que criam aumento de estrutura magra, né? Muscular. Elas são importantíssimas, porque quando você aumenta essa quantidade de estrutura, o seu corpo ele começa em repouso a gastar mais calorias, então ele te auxilia na manutenção do seu peso. Então, em muitos casos, né, a gente vê pessoas emagrecendo e depois elas voltam a engordar com facilidade, né, porque ela não teve uma adaptação estrutural, né, ela fez uma restrição alimentar, perdeu muitos quilos, mas não mudou o metabolismo dela. Então, a musculação ela tem um papel muito importante nesse sentido. O aeróbio ele tem uma função mais aguda. O que é o aeróbio? Né? A caminhada, a pedalada, né? Aquela atividade mais convencional. Então, ela gasta bastante calorias durante a atividade, né? Na maior parte das vezes, mas ela não cria essa adaptação estrutural crônica igual à musculação. Então, assim, a curto e médio prazo, o ideal é a combinação das duas, né? Seria realmente ter um pouco do aeróbio, um pouco da musculação. Mas a partir do momento que você já alcançou o seu peso, o aeróbio ele já não tem mais tanta significância, a menos que seja a afinidade do cliente, né? Eu gosto de correr, eu gosto de pedalar longas distâncias, aí é feito um balanço energético ali, né? Junto com o nutricionista para manter o peso dele, senão ele vai continuar emagrecendo, né? Vamos imaginar assim. Mas a musculação ela emagrece sim, tá? Junto com uma reeducação alimentar, e ela é a melhor estratégia que a gente tem para fazer uma manutenção do peso com o passar do tempo. Grávidas, idosos, crianças e adolescentes não podem treinar no caso de fazer musculação. O movimento, né, a atividade física em si, o movimento, ele é saudável para todas as pessoas. Alguns movimentos, né, tem que ser prescrito e usado, né, dentro da sua individualidade. Por exemplo, o gestante. Qual é a recomendação? Após os 3 meses, né, quando já tem conhecimento da gestação, com a indicação médica que não tem risco, ela pode vir frequentar a academia e vai ser feita uma prescrição voltada para a individualidade dela. Então vai ajudar ela a se manter ativa, a ter um controle de peso, ajuda também para o dia, né, do parto, né, porque a gente tem exercícios que ajudam também a que ela consiga fazer força num local específico. Pós-gestação, ela tem uma recuperação mais rápida desse procedimento, né, cirúrgico ou muitas vezes do procedimento normal. Crianças, como é que funciona? A criança ela não tem uma maturidade estrutural, mas não seria um problema se a carga estiver adequada e o exercício for adequado, né? Por que a criança não é recomendado dentro do ambiente da musculação? É um ambiente, né, que o professor ele compartilha o atendimento, então ele ainda não tem maturidade para lidar com os exercícios que a gente muitas vezes passa. Então, coloca uma criança, vai no aparelho, e se eu for atender num outro local, quando eu voltar ele está de ponta cabeça na máquina, né? Mas se ele seguir uma orientação de carga e o exercício específico, o educador físico tem conhecimento para fazer isso. Tanto que ele pode treinar dentro do ambiente da musculação, mas com personal. Ele não pode treinar apenas sendo um cliente da musculação. Musculação é contraindicado em caso de doenças como câncer? Ela não é contraindicada, mas aí vai depender do estado imunológico, né, do paciente, né? A atividade física, ela é contraindicada em momentos que a imunidade não está legal, tá?
Então, se a imunidade daquela pessoa ela não está muito debilitada e a atividade for prescrita com uma intensidade que também não seja muito alta, ela vai ajudar até a fortalecer o sistema imunológico dessa pessoa, né? Falando da imunidade, entre outras questões, né? Articulares, musculares, né? Inclusive, acredito que o bem-estar da pessoa, né, a confiança da pessoa também acaba sendo fortalecida, né? Então, ela é indicada sim, mas também tem que ser avaliado individualmente o caso dessa pessoa que está em tratamento. Alongamento prejudica hipertrofia? Para alunos de academia, eu não vejo como uma limitante, tá? Isso vem, né, de pesquisas de alto rendimento, né? Um corredor de 100 metros rasos, aquele tiro igual o Bolt, né? Esse cara, se ele ficar alongando muito, a gente tem vários estudos que mostram que diminui a performance desse atleta por ele criar, né, uma microlesão maior ali no alongamento. Da mesma forma que depois, num exercício de alta intensidade, fazer o alongamento também pode ser lesivo. Mas isso não se encaixa muito para o tipo de público que frequenta a academia, né, que treina por 1 hora por dia, ele não faz sessões de 6 horas, igual um maratonista, né? Então, para um cliente de academia, é até um exercício complementar, tanto que ele não precisa ser feito diretamente vinculado a um aquecimento ou a um relaxamento. Ele pode ser feito até num outro momento do dia, está longe de ser um problema. Para alto rendimento, se for pegar um fisiculturista, não é um exercício que vai ser muito recomendado, só se ele for usar como uma estratégia para aumentar a microlesão também. Mas você não vê um atleta de alto rendimento lá alongando, parado. Ele muitas vezes faz um aquecimento, né, com a própria carga, que a gente chama de alongamento dinâmico, que é fazer alguns movimentos com uma carga baixa e ele aumenta a irrigação daquela região. E a última pergunta, muitas repetições para emagrecer e poucas para ganhar músculos? Tem a individualidade biológica de cada um, tá? E aí, né, é classificado de algumas formas, mas assim, se a gente for usar metodologias de treino, né, a gente verifica em maior parte dos indivíduos que menos repetições realmente trabalham o aumento da hipertrofia e mais repetições trabalham mais resistência muscular. Em alguns casos, até com mais repetições, a pessoa é hipertrofia também, aí entra a individualidade biológica de cada um. Mas a partir do momento que você tem mais repetições, você caracteriza mais um treino de resistência e menos de força, né, que seria com menos repetições. Agora vamos entrar no quinto e último momento, que é o momento esfera pessoal. Carlos, eu quero que você me responda, por que escolheu educação física? Isso é muito delicado, hein? Eu sei que tem tudo a ver com o canal agora, mas eu vou ser o mais sincero possível. Tem coisas que a gente não encontra, a gente simplesmente vai, né? Às vezes até com dúvida. Na minha época não tinha canais igual esse, né, do Marcos, né, que de repente mostrava mais informações da profissão. E eu terminei meu colégio, eu já trabalhava já, né? Meus pais sempre foram comerciantes, então eu ajudava ali no comércio. E eu não sabia muito bem o que eu queria fazer não, mas eu sabia que eu não podia ficar parado. Isso era uma coisa que na minha cabeça era muito claro, né? Que eu sempre estudei, né? Eu estava trabalhando, mas eu não podia ficar parado. E aí eu tinha realmente afinidade com a atividade física, né? E ainda era aquela época que todo mundo falava, né? Que quem faz educação física gosta só de moleza e tal. E eu acabei entrando na educação física, demorei um tempo para me encontrar dentro dela, porque ainda era muito jovem, né? Com 16 anos, 17 anos a gente brinca muito mesmo, é normal. Mas aí depois cada vez mais eu fui começando a gostar, né? Fui cada vez indo mais para a direção da musculação, que era o que eu gostava mesmo. Me formei, fiz pós-graduação, né, em fisiologia do exercício e assim, super realizado com a profissão, isso sem dúvida nenhuma. Que legal, você acabou de responder a próxima pergunta, que seria se você se sente realizado na profissão. Tá ótimo. Uma inspiração ou motivação? Eu acho que você tem que acreditar muitas vezes em coisas que você sente, né? Não coisas externas, né? De qual é a profissão que vai dar mais dinheiro ou qual que é o ramo que eu vou trabalhar, as pessoas vão olhar com melhores olhos. Eu acho que você tem que tentar alinhar isso com seus valores. Acho que você tem que olhar para dentro de você mesmo e falar assim, pô, mas eu gosto de trabalhar com pessoas, eu gosto de fazer atividade física, eu gosto de ajudar as pessoas, que tem muito a ver com ajudar as pessoas na educação física, muito mesmo. Então, acho que fica fácil de você, assim, pelo menos começar, né? Pelo menos ir nessa direção. Você consegue imaginar um mundo sem profissional educador físico? Com certeza a gente ia ter
muito mais pessoas com doenças, não só doenças, né, patológicas, né, como diabetes, hipertensão, mas inclusive de comportamento mesmo, né? As pessoas estariam muito mais estressadas, com certeza a gente veria muito mais pessoas aí com depressão, né? Então eu acho que assim, hoje, né, a atividade física junto com a nutrição, né, com uma boa alimentação, elas são preventivas, né? Elas são para realmente minimizar que você um dia precise fazer um tratamento ou se submeta a uma cirurgia, né? E a gente vê que isso está sendo recorrente, né? Não tem mais aquela preocupação de o que está causando, mas sim como a gente vai resolver, né? As pessoas só estão olhando porque como a gente vai resolver, né? E eu acho que tem que dosar os dois, tem que ser um pouquinho dos dois. Na verdade, então, o melhor remédio sempre é a prevenção. Com certeza. Se você puder dar uma dica para quem quer ingressar na área, qual seria a dica? Não arranje limitações, tira todas as limitações da frente, né? A Calis Academia já está aqui há 8 anos, né? E por incrível que pareça, a gente influenciou muito aluno a se tornar educador físico. E muitos deles me perguntavam, né, que faculdade fazer? Ah, Carlos, eu estou pensando em fazer faculdade X, Y, Z. E eu sempre respondia a mesma coisa para eles, a mais próxima da sua casa. Eu acho que inicialmente a gente precisa começar, os professores eles estão lá para te darem suporte, mas quem realmente vai criar essa qualidade aí durante o caminho, muitas vezes vai ser o próprio profissional mesmo. Ele vai atrás de cursos, ele vai atrás de materiais para estudar e se informar, né? E a faculdade ela te dá um título, né? Eu acho que já foi a época que uma faculdade era muito melhor do que a outra, né? Todas as faculdades têm uma grade de professores bons, vai depender muito da dedicação do próprio aluno mesmo. É uma das dicas que eu dou, né? De não ficar arranjando nenhum tipo de limitação, vai lá e faz, entendeu? Se for um sonho, né? Eu vou fazer cursinho por 2 anos porque eu quero entrar numa pública, tudo bem. Respeito e tal, mas eu acho que é sempre bom avaliar essa situação. O que você pode deixar de recado para a galera que está nos assistindo? Retornamos, né, a partir de julho, né, final de julho, e a gente percebe que as pessoas ainda têm muito medo, né, de voltar a fazer atividade, inclusive dentro de academia, né. Externo, né, a gente até vê as pessoas um pouco mais à vontade. As academias, pelo menos aqui em Guarulhos, né, boa parte delas adotaram posturas muito interessantes, até diria que assim, até maiores que alguns outros segmentos, né, a gente realmente levou a sério, né, desde da parte de triagem de entrada, da parte de higienização interna, né, do cuidado que o cliente tem ali. Bom, por quê? Porque a gente acredita que a atividade física ela vai te ajudar na parte imunológica, isso é fato, né? Então, a gente sabe que através dessa melhora imunológica, você fica menos exposto a qualquer tipo de infecção, né? E é um grande aliado nesse momento, né? Algumas pessoas ainda não se sentem tão à vontade, de repente, a voltar para um ambiente como a academia, mesmo alguns locais estando muito seguros, e é real isso, tá? Então, eu acho que o que pode ser feito é a atividade em casa mesmo, com certeza. Aí você pode, através de uma atividade individual, contratar um personal, e ele pode ir até o local onde você reside, ou uma atividade via online. Hoje em dia, né, algumas academias têm atividades online, a gente tem na nossa grade, né, além das presenciais, a gente tem Muay Thai e Yoga também como uma aula online, não voltado para o presencial. Então, assim, eu acho que é possível fazer muita coisa ainda, se cuidar nesse sentido, só vai precisar de um pouco de força de vontade também, para que logo isso passe e a gente possa também, né, ampliar essa quantidade de opções que a gente tenha. Gente, essa foi a entrevista de hoje com o profissional Carlos aqui, falando um pouquinho sobre personal trainer, tá bom? Carlos, muito obrigado mesmo pela parceria, tá bom? Siga a gente nas redes sociais, eu vou deixar aqui embaixo o link do Carlos, da Academia Calis, que também se deu espaço pra gente poder fazer o vídeo, tá bom? O meu perfil também tá aí embaixo, você pode acompanhar. Muito obrigado, compartilhe com alguém que você gosta, curte também, tá bom? E é isso aí, até o próximo Na Função. Muito obrigado, gente. Até o próximo.